Aqui, irmão, vamos partir da conclusão. Então, a partir de tudo isso, a gente vai trabalhar num tripé estratégico que vai dar estrutura para o nosso conceito e a gente vai trabalhar com esses pilares. Então, primeiro, quilombo do afeto ao confronto, infraestrutura de transformação e inteligência de pertencimento. O que significa cada um deles e o como a gente vai consolidar isso para a gente poder falar de marca de fato, tá? E aqui a gente começa já a dar materialidade para o nosso conceito. Só um minutinho, eu tenho toque. Quando a gente fala do quilombo, né, do afeto ao confronto, a gente está estruturando aqui o core da marca, o coração da marca. Então, colocando tudo que a gente já viu no diagnóstico, né, dessa marca política propositiva, disruptiva, e que vai acolher pela dignidade, transformar pelo diálogo, sustentar pelo afeto, e a gente vai se posicionar exatamente a partir disso como essa infraestrutura de ruptura e construção dessa nova masculinidade. Quando a gente consolida esse core, a gente vai trabalhar nessa eficácia da marca, né? O que ela entrega de fato e o que essa entrega repercute no processo. Então aqui a gente vai trabalhar já numa relação de infraestrutura, porque a gente vai já aqui começar a quebrar as possíveis abstrações e possibilidades aleatórias de interpretação sobre o que a gente faz, para a gente não cair numa relação de vocês são mais uma ONG, o que vocês estão fazendo é romântico e querem salvar o mundo. Então a gente lida aqui com uma entrega orientada por uma infraestrutura. E isso vai organizar tudo que a gente está falando em relação ao entregável. Porque a gente precisa ser essa infraestrutura política de sustentação para esse novo homem. Né? E isso vai organizar todo o nosso pensamento de produto também. Inteligência de pertencimento, onde a gente vai trabalhar aqui o campo já B2B, mas a ideia também é entender que com tudo isso eu tenho essa inteligência para desenvolver pertencimento e isso vai afetar como a gente vai construir a experiência dos eventos, os protocolos, como a gente vai construir os indicadores, como a gente vai transformar, né, converter os saberes de quem está dentro do grupo em pesquisa qualitativa para vender no mercado, com consentimento, tudo isso direitinho, porque a gente fala de fato de inteligência mercadológica. Com isso organizado, a gente começa a estruturar o racional do nosso conceito. Né? Que aí a gente já vai para um campo de pragmatismo estrutural. Então, nesse onde está vermelho aqui, a gente vai lidar com o campo de problema. E aqui a gente lida com o campo da solução. Então, o nosso problema é o mesmo que a gente viu ali no diagnóstico, né? A falta de espaços políticos de acolhimento, de comprometidos, né? Com esse homem negro, né? O cenário social, né? Uma relação de consumo, porque também a invisibilidade no campo do consumo diz muito sobre como o mercado e como a sociedade trata a gente, né? Onde também a gente não consegue qualificar a nossa identidade a partir de uma experiência de consumo. A gente tem que sempre se adequar. Então, isso também diz muito. E para a solução, né? A gente não está falando de conceito ainda, mas uma solução que a gente dá ao problema que a gente declarou, estruturou, é que nós nos tornamos aqui uma marca que atua como um território de ação política. E isso para a gente é muito importante e que oferece essa infraestrutura necessária para converter esse incômodo. Como você falou muito do incômodo, né? Da gente ser algo a mais, da gente poder apoiar, da gente poder transformar. Então a gente oferece essa infraestrutura de transformação a partir dessa cosmovisão contracolonial, antirracista e feminina. E a gente se torna, a partir disso, essa marca declaradamente comprometida. E um outro ponto que também é muito importante, a gente se qualifica aqui, e isso é bem interessante, como um negócio de inteligência social e infraestrutura política. E aqui a gente sai, né, desse universo de, por exemplo, ter o risco de ser percebido como ONG, que é um negócio, né, é de impacto social. E não tem problema a gente falar de lucro. Né, isso é muito legal, é muito importante para a gente. E as oportunidades que isso gera. Então, como que oportunidades isso cria para a gente enquanto negócio, no nosso modelo de negócio, que possibilidades de produto isso cria, parcerias, né? Como a gente vai comunicar também esse processo.
Que perfil de diferenciação a gente consolida? Então, no campo estratégico, nós somos um território de ação política, no campo institucional, a infraestrutura de transformação e numa experiência, um cuidado coletivo. Então, a gente vai criando contornos para possibilitar com que a gente seja excessivamente assertivo quando a gente for apresentar a marca. E a gente tem uma tese de diferenciação, que isso para a gente é muito importante, que é o que vai tornar a gente único, né? De fato, né? Porque a gente fala que é legal é uma coisa, né? Outras coisas é as pessoas perceberem o quão incrível a gente é. E a partir disso a gente vai organizando também. Então, nós somos um negócio de inteligência e infraestrutura política protagonizado por homens negros, antirracistas e feministas. E aí a gente começa, né, a dar esse passinho, né, de entender que pilar vai sustentar isso. Qual é essa tese de diferenciação que a gente constrói a partir desse ecossistema, né, e que sustenta essa diferenciação. Então, aquele tesouro eu não vou ficar lendo, mas é mais para você entender os caminhos que a gente vai entender e como a gente está fragmentando para poder criar uma estrutura que seja blindada e inatacável. E o porquê de tudo isso? Então, quando a gente faz as análises, né, a gente percebe que existe essa brecha, e essa brecha estrutural, da gente de fato trabalhar numa dinâmica de ruptura, mas dando estrutura. É mais basicamente a relação da clínica, né? Você não pode tirar o chão e ir embora, né? Você precisa dar esse suporte para a pessoa poder ali absorver e elaborar, né? Então é muito disso, por isso da infraestrutura dentro de um contexto permanente. E aqui, amigo, a gente tem uma coisa que é bacana, é como a gente estrutura o nosso perfil de público para a gente abraçar toda a complexidade que é o dia a dia, né? E a gente não ficar, quem que é o preto? O preto é isso, porque eu sei que eu sou. Então aqui foi base de pesquisa também para a gente poder organizar. E a gente vai passar aqui por um longo processo de estruturação desse perfil de público que faz todo sentido. A gente abraçar essa complexidade para a gente não cair numa besteira de criar abstração. Então a gente começa entendendo. Ah, e um ponto importante, tá? Tudo isso que eu estou trabalhando enquanto perfil de público, eu estou me inspirando numa pesquisa que eu fiz para o Afro Saúde e eu criei aqui uma matriz de conexão entre o corpo-máquina no campo do corre, né? Pegando as vertentes de trabalho, prosperidade, saúde e cuidado, e o como a gente cria essa linha do tempo onde a gente só começa a dar atenção pra gente quando o corpo-máquina quebra, né? E aí a gente vira a gente. Então isso faz muito sentido pra gente trabalhar, e por isso que eu trouxe. Então a gente começa a entender quem que é essa pessoa no Brasil real, né? Qual que é a dimensão existencial dessa pessoa? A partir disso, qual que é a função da marca, né, para essa relação? Quais são as tensões que ela vive no cotidiano e como isso impacta, né, a dinâmica de experiência? Que futuro ela deseja para ela a partir de tudo isso que ela vive? Né? Os arquétipos do nosso perfil de público também, para a gente poder qualificar de uma forma mais organizada, mais prática, implementável. Então eu trouxe três, tá? Que vai trabalhar muito nessa relação dessa linha, né? Então o desejante solitário, né? Essa pessoa que tá no corre, tá conseguindo alçar lugares, tá conseguindo conquistar algumas coisas, mas ele é o único preto da mesa. Ele é o único cara preto do contexto. Depois a gente tem aqui o curador adoecido, e já no curador adoecido é exatamente essa relação de uma pessoa que tá nessa transição emocional, tá nessa transição identitária, quer fortalecer porque tá doente. Né? Não é por amor, mas é porque de fato quebrou. Né? A máquina quebrou. E ele tá aqui tentando querer ser só ele. E no próximo arquétipo é o cara já mais maduro. Aqui, no caso, até a gente, eu, o Leandro, né, vamos dizer assim, o núcleo duro, né, que é quem já conseguiu se tornar as suas emoções mais sustentadas porque tem rede de apoio e hoje está nessa relação de também poder estar num processo mais de guardião do que de fala, do que de enfim, você vai ver aqui com calma,
mas aqui já é uma pessoa mais madura, né? É uma pessoa que já quebrou, já trabalhou para renascer, já começou a construir o seu processo, já tem ali já uma certa maturidade por causa das porradas da vida e tá a fim de apoiar também, e não só absorver, mas também apoiar. Como essa persona, né, como esse público ele é influenciado, quem que ele busca para se tornar, para entender o que está acontecendo no mundo, que tipo de status ele quer a partir dessa experiência que ele vai vivenciar com a gente, quais são os medos sociais que afetam essa experiência com a gente dentro do contexto, e as experiências sociais de ser negro, né? Economia emocional, também a relação da necessidade emocional que ele tem, e como isso vai impactar o nosso contexto de marca, que com critério de legitimação. Então, o que, que essas pessoas precisam para falar? Realmente, vocês são legais. Vocês não estão fazendo só backwash, ou estão trabalhando numa dinâmica de, de apropriação. Outro ponto também importante para a gente, rituais de confiança. Então, o que, que a gente quer enquanto formação de reputação, premissas de ruptura, e aqui, assim, se acontecer isso, a gente rompe. Pilares de percepção, isso, essa relação de eu preciso desses pontos para perceber você como uma estrutura positiva, né, que faça sentido para o meu dia a dia, porque vai existir, né, um esforço, vai existir um caminho ali de conversão. Então é importante essa relação de faz sentido, eu vou junto com vocês. Tópicos sensíveis, tá? Então que tópicos a gente precisa tomar cuidado em relação ao nosso público, responsabilidade social, o que, que eles estão esperando para além da experiência que eles vão ter ali no negócio, né, da gente enquanto agente de transformação. Princípios éticos, limites éticos, desculpa. Então, o que, que a gente pode e não pode fazer. E métricas de sucesso. Aqui é legal, porque como a gente está lidando com uma complexidade bastante de público, é importante que a gente também tenha essa relação de, tá, então o que, que é sucesso quando a gente trabalha com tudo isso? E dá atenção a essa complexidade. Então a gente começa tranquilo, sabe? Qual que é o tamanho da comunidade? Hoje, qual que é a comunidade do tamanho da comunidade daqui a um mês e meio? Daqui 2 meses? Então a gente vai organizando esse processo. Então, quando a gente vai trabalhar essa estruturação de público, a gente começa, volta, a entender um contexto de descrição, né, de definição de público. Então, a gente consegue entender que esse projeto ele vai se conectar com homens brasileiros reais que vivem essa pressão estrutural contínua, que tem que se adequar para poder sobreviver, que precisa estar hipervigilante para poder sobreviver, não se ameaça, né? Que precisa romper com esse silêncio emocional para ele poder, de fato, entender a possibilidade de ser uma outra pessoa que não essa que se adequou por sobrevivência e que busca, de fato, a partir dessa experiência de escassez de acolhimento, espaços de cuidado que também possam legitimar a sua emoção, o seu pertencimento, o seu desejo de ser alguém, né? E não uma estatística. Então, com tudo isso, a gente entende que o nosso público são feitos de homens que vão aqui ter esses pontos, né? Sustentam múltiplas responsabilidades sociais, convivem com analfabetismo emocional, exaustão psíquica silenciosa, sem rede de apoio. Então, a gente vai qualificando ele, que buscam ambientes e experiências que ofereçam essa reconexão mais profunda, pertencimento, prosperar sem perder a identidade, criar legado e que valorizam, né, experiências que respeitam sua realidade, momento, cuidado coletivo, impacto concreto, né? E tem ali uma decisão de priorização dentro de uma comunicação que seja fácil entender tudo isso. Evidências claras de impacto, por isso a gente vai falar muito de impacto mensurável, né? Demonstração de compromisso e responsabilidade. Então, tudo isso vai organizando para a gente falar, é com ele que a gente vai falar. Tá? E aí a gente começa a entender que não é só um consumidor na ponta que a gente está lidando, né? A gente está lidando com homens excessivamente complexos, negligenciados em todos os pontos do que está relacionado ao social e à identidade, e que buscam essa reconstrução existencial, né, coletiva,
dentro de espaços que eles possam viver com verdade, afeto e potência, e não com hipervigilância e silenciamento. Depois disso, dessa estrutura, Otis, a gente entende o contexto e a gente faz uma primeira versão de conceito. Para a gente falar, então, a partir de tudo isso, essa é a melhor definição. E depois disso, a gente passa por um sandbox que a gente tem, que é um teste de estresse do conceito, baseado em tudo que for objeção, ruptura, medo, desconfiança do nosso público. E aí a gente começa a entender, né, quais são as objeções e o que essas objeções vão gerar. E a partir disso a gente vai fazendo o conceito até ele responder a tudo isso e se tornar inabalável, né, se tornar inatacável, para a gente criar um posicionamento que seja de fato blindado. Então a gente trabalha aqui, a gente mapeou uma porrada de possíveis nãos, né, e possíveis riscos, e a gente agrupou. Então, no primeiro, de fato, a escassez. A gente está falando de R$ 30. Para alguns, R$ 30 é qualquer coisa, para outros, nem tanto. Né? Então, como é que a gente também organiza essa relação de quebrar objeções de valores e investimento? Né? Porque uma coisa é o nosso núcleo duro, né? Uma questão onde a gente está dando acesso. Outra coisa é a gente falar de grandes eventos. Né? Então, como a gente vai trabalhar nesse processo? E a gente tem o golpe, então ó, eu tenho aqui, cara, isso é gasto no investimento. E a gente começa. A resposta que a gente dá, o como a gente vira essa objeção e como a gente trabalha para converter essa objeção em confiança para ele falar, sair do não e falar sim para a gente. Depois a gente entra nessa relação da vulnerabilidade, que é um tema crítico, a militância, né? Ah, mas aí é preto fazendo coisa de preto. E a relação das mulheres, se a gente está falando dessa masculinidade, desse novo também, como a gente vai lidar com essa objeção de, isso é feminino, vocês não estão incluindo mulher, então vocês não são antirracistas. Então a gente vai organizando todo esse cenário para a partir disso a gente ter exatamente o caminho do conceito, que ele já sai pronto para ir para o mundo testado e blindado. E aqui que Ortiz vai ser a única parte aqui que eu vou ler de fato, tá? Eu vou fazer o seguinte ainda. Eu vou mudar o vídeo para criar um suspense.